Olá, eu sou a Sandra, criadora do Porquinho Gordo, que ensina educação financeira para as crianças e agora estou ensinando as mães a criarem filhos para ser bem-sucedidos, para que dê tudo certo na vida deles, que é como você quer, foi como eu criei os meus filhos. Hoje eu vou falar com as mães que estão muito endividadas e que têm medo que isso também influencie os seus filhos para que eles também possam ser endividados. E essas mães gostariam de criá-los de uma forma diferente, para que eles não tivessem esse peso nas costas que são as dívidas. Então hoje eu vou conversar e dar umas dicas e dar algumas ideias para que você, mamãe, mesmo estando endividada, mesmo estando talvez com algum problema de dinheiro ou talvez com alguma coisa na sua vida que não está dando muito certo, quem sabe essas dicas você pode adaptar e usar para você. A gente sempre quer criar os filhos melhores do que a gente, para que eles tenham mais sucesso do que a gente, sejam mais felizes do que a gente, dê tudo mais certo na vida deles até do que na nossa. Mas, claro, para isso, a primeira coisa é sempre o exemplo, né, gente? O exemplo da gente é o mais forte que vai dar para o nosso filho. E para a felicidade dele, a primeira coisa que ele precisa é ver um sorriso no nosso rosto. Filho quer ver mãe e pai felizes. Filho não quer ganhar presentes caros, eles até pedem, mas a primeira coisa que eles lembram, que isso sim vai ficar gravado na mente deles para sempre, é se a mamãe e papai eram felizes, se tinham um sorriso, se eles estavam de bem com a vida, se eles estavam bem. Esse é um exemplo maior que você tem que dar para o seu filho. Hoje a gente veio falar de dívidas, eu sei. É que eu sempre falo, começa pensando desse jeito. O seu sorriso é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Quando você vai acordá-lo de manhã, tenta sorrir sempre. Vai buscá-lo na escola, tenta sorrir o máximo possível. Quando ele vem falar com você e você está lavando a louça, às vezes a gente está com a cabeça em outro lugar, às vezes a gente está chateado com alguma coisa que aconteceu e a gente fica brava. Mas se a gente puder respirar e pensar, não é com ele, para ele eu tenho o meu melhor sorriso. E depois eu resolvo com os outros chatos, com os outros que estão me atrapalhando. Para o meu filho eu tenho o meu melhor sorriso. Espero que você consiga fazer isso. Vamos começar o nosso vídeo? Eu torço para que você tenha o seu melhor sorriso com bastante habitualidade, que você tenha várias vezes, que você esteja bem, ou que consiga ir trabalhando para ficar cada vez melhor. Torço por você, mãezinha, porque você é igual a mim. A gente é tão cheio de problema, nossa cabeça fica formigando às vezes. Mas com o nosso filho, a gente está bem, está tudo bem, mesmo quando ele é chatinho às vezes. Ele sabe que ele ama a gente e a gente sabe que ama aquela coisinha que a gente pôs no mundo. Vamos conversar sobre as mães que estão endividadas e que querem criar os filhos para que ele não tenha dívidas, para que ele tenha um bom caminho na vida, para que ele consiga tomar boas decisões, para que ele consiga ter melhores escolhas do que as que a gente fez, que a gente não fez tão boas, né? Se a gente ficou endividado é porque a gente não fez tão boas escolhas com o nosso dinheiro. Mas vamos ver o que dá para a gente falar para o nosso filho, para que ele fique melhor, para que ele lide melhor com o dinheiro do que a gente. A gente não teve educação financeira, né? Mas você está dando educação financeira para o seu filho, porque você está aqui buscando conteúdo, buscando conhecimento, repertório, para poder passar para ele mais coisas que você não teve, mais ideias que você não teve, mais conhecimentos que você não teve. Muita gente fala, eu vou dar para o meu filho os brinquedos caros porque eu não pude ter, vou dar carro quando ele fizer 18 anos porque eu não tinha. Não é isso que você precisa dar para o seu filho, isso não é o mais importante mesmo. Eu falo e repito porque eu sei, não só por experiência própria, mas pelo que eu vejo de todas as mães que trabalham, que eu trabalho junto, que eu faço curso, todas as mães, o mais importante é o que você dá em termos de sentimento, em termos de mentalidade para o seu filho. É muito mais importante do que ficar dando presente caro. Acredite, é verdade, ele vai lembrar para sempre. Pensa para você, o que você lembra de não ter ganhado o brinquedo que você fala, eu queria um brinquedo caro e não ganhei, então vou dar para o meu filho.
É o brinquedo ou é o sentimento, a sensação que você teve de não ser importante na vida da sua mãe e do seu pai? Veja se você não está confundindo as coisas. Às vezes não era o brinquedo que você queria, você só queria que eles te dessem uma explicação lógica de por que não estavam te dando aquele brinquedo. Você queria ser respeitada, queria ser ouvida, queria ser que eles tivessem essa interação com você, que te explicassem. Olha só que interessante, pensa sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre dívidas. Mães que têm dívidas, mas querem criar os filhos para ser diferente. E a gente fica toda hora fugindo do assunto, porque essa parte psicológica é muito importante. Mas vamos lá, vamos ver. O que eu escrevi aqui nas minhas anotações quando eu fui estudando para falar com você. Evitar dívidas é uma parte importantíssima da educação financeira que você dá para o seu filho. Mas como é que você faz? Eu escrevi 10 dicas que eu acho que são muito importantes, são muito boas. Você depois me escreve aqui nos comentários quantas dessas dicas ou você já usa ou você vai pegar para você e vai adotar para a sua vida. Que seja uma, já valeu ter assistido o vídeo. Fica até o fim que as 10 são muito boas. Você vai gostar muito da última. É sempre assim, né, que a gente fala. Você vai gostar muito da última, então fica até o final. Mas eu te convido realmente a ficar até o final, porque as 10 são importantes. Se quiser pegar papelzinho e caneta, vai anotando. Vamos ver a primeira que eu escrevi aqui. Ai, meu Deus. A primeira, olha, é muito importante que você mostre para o seu filho, você explique para ele com a linguagem dele, de uma forma bem simples, por que você está endividado, o que está acontecendo. Seu filho ele já sabe que vocês têm dívidas, porque ele está sentindo o clima na hora do jantar, que todo mundo fica mal-humorado, que um olha para o outro, responde feio, papai e mamãe estão sempre não se dando bem, e eu sei que é por causa de dinheiro. Criança sabe. Então o melhor é você, uma hora que vocês estão sentadinhos os dois na cama conversando, você fale para ele como foi que você entrou nessa dívida e o que você está fazendo para sair, que você está se esforçando, a família toda está envolvida, se esforçando para sair dessa dívida. Você fica assistindo os vídeos de educação financeira, de como sair das dívidas, de como investir melhor o seu dinheiro, porque vocês estão procurando sair dessas dívidas e que ele está ajudando na hora em que ele te escuta, na hora em que ele é um filho maravilhoso, que ele só colabora, porque senão ele pode até se sentir culpado, é porque eu nasci, eu gasto muito, eu tenho que gastar dinheiro da escola, tadinho, a criança, a cabecinha deles vai longe. Deixe bem claro que não tem nada a ver com ele, que foi algumas decisões que você tomou que não deram certo, que não foram boas, mas que você está tendo escolha firme de sair das dívidas. E que essas decisões, sim, vão levar para um bom caminho. Essa é a primeira grande dica. Conversa com seu filho, ele já sabe o que está acontecendo. Mas se você puder falar com ele, uma linguagem simples, que você está tentando sair disso, o que foi que aconteceu, que escolhas você fez que não foram muito boas, que fazer escolhas boas com o nosso dinheiro é uma coisa importante para a gente não ter dívidas. Ele já vai ouvindo isso e já vai pensando, eu vou tentar fazer escolhas boas com o meu dinheiro, que seja o meu dinheiro do cofrinho, que seja de quando eu crescer, eu vou tentar fazer boas escolhas. Eu não quero ficar com esse mau humor, com essas brigas todas que estão tendo em casa. Conversa com ele. Primeira grande dica, hoje são 10, deixa eu ir logo que já está na segunda. Ensine sobre orçamento. Ai, que gostoso eu ter escrito isso logo na segunda. Sobre prioridades, já falei muito disso aqui no canal, a gente tem um monte de vídeo até ensinando a fazer orçamento. No Instagram do Porquinho a gente vive dando tabelinha, dando planilha para você, bem simples, para você poder preencher e fazer. Vale a pena você fazer um orçamento. Faz junto com ele, filho, é muito simples. A gente escreve aqui em cima quanto a gente tem, qual é o total que tem de toda a família, qual é a renda familiar, a soma do papai, mamãe, tudo que a gente ganha, dá isso por mês. Esse é o nosso valor, daqui para baixo é o que a gente pode gastar. A gente não pode sair disso. Se a gente ganha 5,
e gasta 6, a gente vai entrando num buraco cada vez mais fundo. Então, primeira parte do orçamento é saber quanto ganha e escrever esse valor líquido, esse valor já descontado imposto, já descontado tudo que a empresa for descontar, é o que cai na sua conta, o que cai na conta do papai, o que cai na conta de quem estiver colaborando com a renda familiar. Esse é o valor que a gente tem. A partir daí a gente vai pôr as prioridades, sempre pensando em prioridades, filho, porque a gente tem que usar o dinheiro para as coisas que tem que ser pagas mesmo. Talvez o seu brinquedo não caiba nesse mês, mas a gente vai juntando um dinheirinho e um dia a gente consegue comprar. Agora ele não está no orçamento. Seja clara, seja franca, ele vai entender. Ele pode espernear, ele pode ficar triste na hora, mas ele vai saber que ele tem uma mãe consciente, saber que ele tem uma família que está fazendo as melhores escolhas para sair das dívidas. Isso vai ficar dentro dele, dentro da cabecinha dele. É com isso que ele aprende. Isso é exemplo. Então, primeira coisa, falar para ele de orçamento, falar para ele que tem que tirar aquelas partezinhas inicial, recebeu, tira para reserva de emergência, mas isso eu já falo mais para frente. Tira para fazer investimento, tira para pagar um pouquinho das dívidas e aí vai pagando casa, comida, as coisas prioritárias. É assim que se faz um orçamento simples, fácil, lógico, aquele que qualquer criança sabe uma sequência que é para fazer. Vamos para o quê? 3. Terceira coisa é fala sobre as consequências de uma dívida. Conversa com ele, explica para ele o que são juros. Quando você pega um dinheiro emprestado e você vai pagando um pouco por mês, você demora um tempo para pagar. Esse tempo que você demorou, você está pagando juros, ou seja, você pegou 10, você vai pagar 11, 12, 13, você vai pagar muito mais. Se demorar muito, você vai pagar 20. É muito fácil uma dívida dobrar de valor por causa dos juros. Por isso que eu sempre falo, você quer pagar juros ou você quer receber juros? Receber juros é quando você investe o seu dinheiro. O banco é obrigado a te pagar juros. Ele vai pondo o dinheiro lá onde você já colocou o seu investimento. Mas se você não tem investimento, você tem dívidas, você está pagando juros. Você pegou 10 emprestado, você vai pagando. A hora que você viu já deu 16, 17. Você vai pagando muito mais. Às vezes pagou 16, 17 e ainda não acabou a dívida. Ainda tem mais. Então realmente tem consequências muito ruins. Ter dívidas tem consequências ruins, tem consequências no seu bolso. Você tem que pagar mais do que foi emprestado para você. E isso é de lei, isso é o que tem que ser feito. Então o melhor é não entrar em dívidas. Explica isso para o seu filho, essas consequências ruins que tem as dívidas que vocês fazem. A quarta coisa que eu escrevi aqui, sempre dando exemplos positivos. Tenta pensar na sua família, se puder ali da familhinha mesmo, se não parente, alguém que foi juntando dinheiro e conseguiu adquirir alguma coisa que queria. A casa própria, foi juntando dinheiro e comprou a casa. O carro, foi juntando dinheiro e conseguiu comprar o carro. Uma viagem, foi juntando dinheiro e a família, você viu a família da tia fulana que conseguiu fazer aquela viagem internacional com toda a família, mas ela não tinha o dinheiro, ela foi juntando mês a mês até que ela conseguiu chegar para pagar a viagem. Quando você vai juntando o dinheiro para adquirir aquele bem lá na frente, você está dando bons exemplos para o seu filho, você está contando histórias positivas para ele, histórias que ele conhece, de gente que ele está vendo que é verdade, está ali na família mesmo, mas que ele viu que foi juntando dinheiro antes de adquirir. Não é que comprou e ficou com uma dívida nas costas, é que juntou o dinheiro e aí comprou. Dê bons exemplos, fale para ele fatos positivos, vale a pena. Vamos para 5? Eu falo muito rápido, né? Até eu me canso. A quinta é incentivar o trabalho, sempre incentiva o trabalho, o planejamento, a economia. Isso sempre fale coisas positivas dentro da sua casa. Fale bem do seu trabalho. Se você não está satisfeita com o seu trabalho, comece a estudar. Dorme uma hora antes, uma hora
a menos e passe aquela 1 hora estudando quando toda a família está dormindo para que você consiga mudar de emprego. Não fique num trabalho que você não gosta, mas não adianta nada você ficar reclamando e não fazer nada para mudar. Você tem que fazer alguma coisa, tenta mudar e fale bem do trabalho, porque o trabalho é o que dá a nossa remuneração para a gente poder comer, ter casa, ter carro, a gente poder fazer nossas viagens, poder dar os presentes dos filhos, não é verdade? É isso que a gente faz, não é verdade? É a gente poder ter trabalho, ainda bem que tem, e se não está muito satisfeito, já começar a procurar outro, tentar se especializar, tentar estudar mais, para tentar buscar um outro trabalho. Então, fora o trabalho, incentiva bastante a economia e o planejamento. É aquele negócio, junta para poder adquirir aquele bem, fazer aquela viagem, comprar aquela casa, o carro. Sempre com economia você consegue mesmo, planejando, todo mundo consegue tudo. Às vezes não consegue em 1 ano ou 2, consegue em 5, que seja. Tem gente que passa a vida inteira sem ter a casa própria, a vida toda, morre sem casa. Se você demorar 5 anos, você já está na frente de muita gente. Então, economize, guarde dinheiro. Em vez de fazer uma dívida, mostra para o seu filho que vale mais a pena você fazer essa economia e você vai estar mostrando para ele como ele deve fazer quando ele crescer. Você vai estar dando super aprendizado para o seu filho e para você também, por tabela, né? Vamos para o 6? O 6 é sempre a educação financeira ajuda a gente a tomar decisões melhores, mais inteligentes. Mostra para o seu filho, criança gosta de ser inteligente, mostra para ele, para você ser inteligente você tem que ter boas escolhas, tomar boas decisões. Você está pensando em abrir o cofrinho e gastar tudo que você ganhou em bala, em chocolate ou em alguma coisa que vai embora, sem guardar nada. A hora que aparecer um brinquedo bacana que você queria, você não tem dinheiro nenhum. Tenha decisões mais inteligentes, guarda uma parte, gasta só uma parte. Sempre vai guardando, toda vez guarda um pouco e esse dinheiro vai crescendo. Depois, quando você puser no investimento, além de ele crescer, de você pôr toda hora o dinheirinho lá, vem os juros, aí sim o seu patrimônio vai crescendo e você pode chegar a ter coisas que nunca imaginou, que ninguém da família nunca teve, nenhum parente nunca teve tanto, porque eles nunca souberam economizar, planejar e fazer bons investimentos. Mas você é mais inteligente e consegue. Use a cabeça, use a sua inteligência, tome boas decisões, faça boas escolhas. Esse foi o 6. O 6 é muito importante, reforce sempre isso com seu filho. Volta a falar sobre escolhas inteligentes, sobre planejamento, sobre boas decisões. Fale sempre isso. No meio da conversa, vai falando, porque essa é poderosa. Essa é muito importante para você poder ficar falando para o seu filho o quanto é importante tomar as boas decisões, fazer boas escolhas. Para onde vai o seu dinheiro é você que manda. Você que manda, é você que sabe se ele vai ser jogado no lixo, acabou, gastou aquele dinheiro, nem percebeu, ou se você vai estar juntando para aquele super sonho que você sempre quis, vai se realizar, porque você está usando a sua inteligência, tá bom? Vamos para a sétima coisinha, qual que é, porquinho? Agora eu quero falar um pouquinho então sobre a reserva de emergência, eu coloquei ela aqui. Explica para o seu filho o que é reserva de emergência. A dívida se faz, normalmente, você pode fazer, tem gente que faz umas dívidas muito descabeçadas, pelo amor de Deus, mas normalmente pessoas bem, até com boa cabeça, com planejamento, elas fazem dívidas porque elas não têm a reserva de emergência, elas não pensaram nisso, elas nunca ouviram falar, elas não sabem o que é. A reserva de emergência, filho, vem cá, senta aqui, a mamãe vai te contar o que é a reserva de emergência. E fala para o seu filho que a reserva de emergência é aquele valor que você vai pondo um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. A reserva de emergência é aquele valor que você vai pondo um pouquinho de cada vez, todo mês, naquela que seja uma poupança, tá, gente? Separadinha, aquela aplicação que está lá, que ela fica rendendo aqueles juros e ela fica
disponível, que você pode usar quando acontece uma emergência. Ela só pode ser usada para emergência. Ela não é para comprar o brinquedo que você queria, ela não é para pagar aquele vestido lindo que estava baratíssimo, não. Ela é para uma emergência. Furou o pneu do carro e você usa o carro para trabalhar, você precisa trocar o pneu e você não tem dinheiro para isso, você teria que pegar emprestado, você teria que pedir para algum parente alguma coisa para poder comprar. Quebrou a sua geladeira, você não pode ficar sem geladeira. Você precisa dela, senão tudo vai estragar o que está lá dentro. Não dá para você ficar sem. Então, você precisa da geladeira. Você pega dinheiro emprestado correndo para poder ir lá e comprar a geladeira. Não faça isso. Você tem a reserva de emergência, você pega esse dinheiro, pronto, tranquila, você plena, porque esse dinheiro já foi reservado para essas emergências. Você tranquila, pegou o dinheiro, foi lá e pagou à vista, negociou preço, conseguiu desconto, você está feliz da vida, porque você já conhece e sabe o que é uma reserva de emergência. Falou para o seu filho que ele também vai saber o que é uma reserva de emergência. E quando ele crescer, ele já vai crescendo com essa mentalidade, ele vai saber o que é e ele vai guardar o dinheirinho dele e vai ter uma reserva de emergência para quando ele tiver uma emergência, ele também pega o dinheiro daqui, já paga, pronto. Quanto é? Não, vou pagar um pouco menos, não, vamos negociar porque eu vou pagar à vista. Olha que dinheiro. Não tem, é muito mais fácil de negociar quando você tem esse dinheiro. Não é? Vamos ver agora qual que é a oitava, né, gente? Essa foi a sétima, a reserva de emergência. A oitava é nani, naná, nanó, não. É não pegar dinheiro emprestado. Não pega, fica sem. Não, mas o que eu vou fazer? Eu tô com pouco dinheiro no final do mês. Usa as comidas que tem em casa, vai usando as coisas que tem, usa tudo que puder, não pega dinheiro emprestado. Tenta fazer isso o mais forte possível e passa isso para o seu filho. Passa essa mentalidade, essa ideia de não pegar dinheiro emprestado. E quando eu falo dinheiro emprestado, gente, eu estou falando em entrar em cheque especial, usar cartão de crédito, para coisas que não precisa. Cartão de crédito, eu sempre falo, é para aquelas prestações grandes de uma coisa grande, ok, e mesmo assim é você sabendo que você vai conseguir pagar a fatura inteira. A fatura veio naquele valor, você paga inteiro, você não vai pagar valor mínimo, porque esse valor mínimo vai te cobrar juros muito alto. Você entra no rotativo e ele vai te cobrar os juros de mais de 400% ao ano. São os maiores juros do mundo, são os juros do cartão de crédito brasileiro. Então, não entre em cartão, não pegue cheque especial, não faça nada disso para você poder usar só o que você tem. Final de mês você aguenta um pouquinho até chegar. Mas vou ficar sem a pizza? Vai ficar sem a pizza. Faz uma noite de karaokê, pronto, uma noite de brincadeiras em casa em vez de comer a pizza. Vocês não precisam ficar gastando dinheiro sempre. Faz algumas atividades gratuitas. Aproveita aí e aproveita ainda mais a família. Fica mais gostoso. Faz essas coisas sem gastar esse dinheiro que você não tem. Não pegue dinheiro emprestado, é isso que é para ensinar para o seu filho. A oitava é, não pegue dinheiro emprestado, tá bom? Tenta o máximo possível, tenha a sua reserva de emergência, que não é para comprar pizza, porque acabou o dinheiro no fim do mês. Não é para emergência, tá? Mas tenha a sua reserva de emergência. E não pega dinheiro emprestado. Vamos para a nona? Tô brava já. Danada. Vamos para a nona dica, para ensinar para o seu filho, para ele não ser endividado. A nona dica é mostrar para ele a diferença entre necessidade e desejo. É muito importante você mostrar isso desde pequenininho. A maioria das vontadinhas dele e suas também são passageiras. Se você espera um pouquinho, elas passam. Você não precisava mesmo ter comprado aquilo. Isso vai passar. Isso não era tão importante, você podia ter esperado. Valeria muito mais a pena para você. Tenta esperar sempre, mostrar para ele a diferença entre necessidade e vontade. Essa vontade passageira. Ele mesmo, quando pede brinquedo,
Se você não der agora, daqui a um mês, se você falar para ele, vamos escolher algum brinquedo, agora ele vai escolher outro, porque aquele já passou à vontade. É como você queria muito comer aquele pedação de bolo, você comeu um pedacinho e ficou com mais vontade. Se você conseguir esperar 10 minutos, você vai ver que passa a vontade, você não precisa disso. Tenta esperar. A diferença entre necessidade e vontade. A vontade normalmente é passageira. Mostra para o seu filho essa diferença, porque ele vai poder levar isso para a vida toda. E ele precisa disso. Dinheiro para necessidade. Para você poder, principalmente quando você está devendo, para você poder pagar suas dívidas, poder juntar de novo e começar o seu guardadinho, para que você possa crescer esse dinheiro. E aí você começa a receber juros compostos. Sabe o que as pessoas têm, que muita gente gostaria de ter? Viver de renda, ter uma renda extra, que é os dividendos que vêm entrando, os rendimentos da sua aplicação. Você também pode ter. É só uma questão de mentalidade, de você ir fazendo as coisas direito. Assiste esse vídeo de novo, olha só como ele é importante, quanta dica importante eu estou dando aqui. Mas é para aplicar. Tá bom? Vamos para a décima e última dica para você dar para o seu filho, para ele não ser endividado, como talvez você seja, ou com alguém da sua família que esteja sendo endividado. Seu filho não vai ser. 10ª super dica, vamos lá. É a união da família. Ter um modelo positivo em casa. Mostra para ele que essa coisa ruim que aconteceu, que foi a dívida, uniu ainda mais a família. Vocês agora conversam mais, tomam melhores decisões, não adianta um acusar o outro. Essa fase passou, não vale a pena, não é por aí que você vai conseguir pagar suas dívidas ou tomar melhores decisões. Mas a culpa foi de tal, a culpa foi disso, daquilo. Gente, chega de desculpas, não é culpa de ninguém. O negócio é resolver daqui para frente. Não importa quem fez bobagem, já fez, está feita. Agora é resolver. E com união da família, aí dá para resolver. Essa é a melhor lição que você tem para dar para o seu filho. A família fica mais unida ainda. Não é o que a gente vê normalmente. Infelizmente, muitos casais brigam e até se separam por causa de dinheiro. É muito triste, isso é muito triste, porque dá para resolver conversando, dá para resolver com união. Aí sim, vocês juntam bastante e juntando também o patrimônio, vocês conseguem pagar essas dívidas e daí para frente começar a ter uma vida nova, parar com essas bobagens de gastar dinheiro onde não deve, ter melhores escolhas, ter consciência, saber aonde você deve gastar o seu dinheiro. Então, fale para o seu filho, filho, tá tudo bem, essas nossas dívidas foram muito feias, muito chatas, muito ruins, mas criou uma união maior e a gente agora está batalhando todos juntos para resolver essa situação e a gente sair das dívidas. Agora eu pergunto para você, você é saudável? Você está sendo uma pessoa saudável? Você gostaria que seu filho fosse bem saudável? Você tenta dar verdinho, frutas, legumes. Você pensa como saudável o corpo físico. E claro que é importante. Você tem que fazer esse cuidado, sim, com seu filho. Mas ser saudável também financeiramente é uma outra coisa muito importante que a gente não deve esquecer. A gente deve ser saudável globalmente. Ensina o seu filho a ter finanças saudáveis. A dívida é uma doença das nossas finanças, é uma doença do nosso dinheiro. Vamos cuidar dessa doença, curar e não pegar mais. Não vale a pena ter essa doença. Então vai ensinando para o seu filho que isso não é ser saudável, que a gente quer ser saudável com o corpo da gente, com a mente da gente, com certeza, e com o bolso da gente, que pode ser muito mais saudável você fazendo todas aqueles 10 dicas que a gente acabou de falar, com bastante cuidado, com bastante clareza, com boas decisões, boas escolhas. A gente vai curando essa doença e vai tendo finanças mais saudáveis. Isso vale muito a pena você ensinar para o seu filho. E outra última coisa que eu queria falar para vocês é sobre os gastos impulsivos. Fala para o seu filho como o pessoal é esperto. Então eles põem um restaurante, por exemplo, você vai no restaurante por quilo, você se serve, tarari, tarará, come, pesa lá, come.
A hora que você vai sair, o caixa normalmente já é perto da saída, não é isso? A hora que você vai pagar, o que tem em volta do caixa? Fala pra mim, você sabe. É aquele monte de chocolate, doces, que você acabou de almoçar e você talvez, agora eu quero uma sobremesa, eu vou levar isso, um chiclete, eu quero, e você gasta mais. Você até não gastou tanto talvez na comida ou economizou um pouco, mas você acaba gastando ali com os chocolates, com as balas, porque isso daí é esperteza do comerciante. Essa compra impulsiva, ela é feita naquele momento, você vai, gasta, paga, põe aí, já estou pagando mesmo tudo, já engloba tudo e pago de uma vez. Você nem percebe que você foi ludibriado, você entrou numa esperteza que é a compra impulsiva. Tenta não fazer isso. Sabe quando você está no celular, está no Instagram e começa a ver aquelas lojas que você ficou olhando, ficou pesquisando e vem com ofertas imperdíveis de coisas que você não precisa. São as compras impulsivas. Você vai e compra de novo aquilo que você não precisava, que você já tem um monte, que você não precisava ter comprado mais um daquele. Compras impulsivas são outras que acabam com o nosso patrimônio, acabam com o nosso dinheiro e colocam a gente em dívidas. Então, também fale com seu filho sobre as compras impulsivas, para não fazer, não ter, e ter clareza. Eu sei que estou sendo manipulado, tá bom? Muito obrigada você que ficou com a gente até aqui, né, Porquinho? A gente adora quando você fica junto com a gente até o final. A gente pede para você se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, que vale a pena. São dicas fáceis, boas, que vale a pena para a casa de todo mundo. Um beijo grande, curte esse vídeo, fica com um beijo grande da Sandra, até o nosso próximo vídeo e um oink oink do seu porquinho gordo. Tchau, gente, até a próxima.